Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e esse aqui é o primeiro vídeo de um projeto curto, rápido, de 7 vídeos dedicados ao Natal de 2021. Serão 7 textos, todos extraídos desse livro aqui, Antologia Mediúnica de Natal, diversos textos, diversos autores, todos psicografados por Francisco Cândido Xavier. É a minha segunda caminhada nesse sentido, o segundo projeto nesse sentido. O primeiro foi no ano passado, apesar de não estar formatado como um projeto. Eu lá em 2020 gravei 6 vídeos de poesias com a temática de Jesus e do Natal, todas extraídas do livro Parnaso de Além Túmulo. Então a primeira dica que eu dou nesses 7 vídeos que virão é: nesse mesmo canal tem uma playlist escrito Natal 2020 e lá você terá 6 poesias declamadas por mim, de Chico Xavier e diversos autores, no livro Parnaso de Além Túmulo. Tá bom? Jesus, é fundamental que nós nos reconectemos com a sua missão na época de Natal. Eu adoro Papai Noel, gente. Acho muito legal a coisa lúdica do Natal. Mas a gente precisa desesperadamente, hoje mais do que nunca, cada dia, cada ano mais do que o outro, nos reconectarmos com os ensinamentos de Jesus. E essa época é propícia para isso, né? Então vamos ao primeiro vídeo, serão 7, de 12 de dezembro a 24 de dezembro, dia sim, dia não. Começando hoje com um texto de Emmanuel, que tem por título Humildade Celeste. Humildade Celeste. Eu entendo que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então vamos aprender com Jesus em 7 textos. Primeiro, vamos aprender a mãe das virtudes, a humildade. Emmanuel, nesse texto, relaciona alguns exemplos de humildade ao longo da vida de Jesus. E Jesus veio aqui para que nós aprendêssemos com ele. Ele trouxe verdades, ele trouxe leis e nós precisamos aprender com isso. Vamos lá para o texto? Humildade celeste. Ninguém mais humilde do que ele, o divino governador da terra. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Primeiro exemplo de Jesus, então, está aqui. O rei dos reis, como algumas pessoas falam, em vez de vir num palácio, ele veio e nasceu e dormiu num estábulo, e o seu primeiro berço, o seu primeiro leito foi uma manjedoura. Gente, manjedoura é ali onde se coloca a ração ou a água para os animais dentro de um estábulo. Esse foi o primeiro leito de Jesus Cristo nesse planeta, a sua primeira lição de humildade. Vamos continuar com Emmanuel? Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção, contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Os ensinamentos que Jesus trouxe são de uma magnitude assim impressionante, ainda muito fora do nosso alcance hoje, 2000 anos depois do nosso completo entendimento. O alcance talvez seja possível, mas entender na sua completude, na sua magnanimidade, ainda é difícil para nós. Ele poderia ter escolhido vir cercado de filósofos, de pessoas com intelecto impressionante, que ajudassem a sua compreensão diante dos outros. Mas quem que ele escolheu? Pescadores singelos, para serem instrumentos da divulgação da Boa Nova. Por que será que Jesus fez isso? Eu tenho uma impressão que eu vou dividir só com vocês, e lógico que todo mundo pode ter a sua. Talvez no coração humilde dos pescadores tivesse o coração, o sentimento necessário para sentir os ensinamentos de Jesus, mais do que entender. Vamos voltar para Emmanuel? Podia articular a defesa irresistível a fim de dominar a governança política,
No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Entendo aqui que ele fala do julgamento que Jesus sofreu diante de uma autoridade romana. E Jesus poderia ter usado todos os argumentos da capacidade de um espírito da sua elevação contra aquele governante que tão limitado como é cada um de nós hoje. Mas ele separou muito bem o que é da terra e o que é de Deus, o que é da espiritualidade e o que é da matéria. E como um cidadão que vivia a época, ele obedeceu à lei da época. Ele se submeteu àquele julgamento, por mais absurdo que fosse, e aceitou as determinações que vieram dele. Mais um grande ensinamento, que só uma pessoa de extrema humildade, como Jesus foi, pode trazer para a gente. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Ele poderia, diz Emmanuel aqui, ter excluído Judas do círculo de apóstolos, e talvez as coisas tivessem um desfecho diferente, mas ele não fez isso. Ele aceitou Judas e aceitou Judas como Judas era, entendendo também o papel de Judas naquele momento, naquela história, naquele grupo de pessoas. Judas é uma personalidade fascinante para cada um de nós estudarmos. Não é a figura horrorosa que muito se pintou graças a uma cultura cristã um pouco torta. Não é. E por isso Jesus não agiu como hoje. Como ao longo de 2000 anos nós agimos malhando Judas todo santo ano. Jesus não fez isso. Mais uma lição de humildade do mestre dos mestres. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Jesus ressurge após o desencarne do corpo. Emmanuel fala, ele poderia ter imediatamente ter voltado às mais altas, ao mais alto mundo celestial de onde Jesus veio, né? As mais altas esferas desse planeta, no mínimo, ele poderia ter feito isso, voltar para onde ele veio. Mas não, ele preferiu pouco tempo depois já ressurgir entre os seus, entre nós, graças a Deus, aqui na Terra, dando prova da vida eterna e convivendo com a gente mais uma boa quantidade de dias, reforçando os ensinamentos, agora com muito mais amplitude, porque estávamos falando de alguém que voltou dos mortos. Então ele volta aos ingratos, diz Emmanuel aqui, porque foram os encarnados que escolheram entre Barrabás e Jesus para ser crucificado, escolheram Jesus. Então Jesus volta aos ingratos e continua a sua missão de amor. Mais uma lição de humildade de Jesus. Poucos de nós hoje conseguem tratar qualquer um que nós entendemos que agiu com ingratidão contra a gente, nós conseguimos tratar sequer bem, muito menos com o amor que Jesus tratou. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Ele poderia impor que Saulo cumprisse uma missão? Poderia. Tem poder para isso? Autoridade moral? Sem dúvida nenhuma. Para qualquer um de nós, diga-se de passagem. Mas ele apareceu a Saulo, que depois se tornaria Paulo, e com humildade lhe deu a opção. Perguntou por que ele perseguia. E aí convidou Saulo a cumprir a sua missão, que foi maravilhosamente exercida e cumprida pelo apóstolo dos gentios depois. Vamos continuar com Emmanuel. Em Cristo
fulge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Último parágrafo desse texto maravilhoso de Emmanuel no livro Antologia Mediúnica de Natal. Que aprendamos todos nós e meditemos sobre isso nesse período de Natal, sobre a primeira das lições que Jesus nos trouxe, como bem destacou Emmanuel, já lá no seu nascimento que comemoraremos no dia 24 de dezembro, à meia-noite. O nascimento de Jesus na manjedoura, entre os animais, no mais simples casebre que se pode imaginar à época, para trazer a luz para o mundo. Até o segundo vídeo. Siga comigo nesse processo de reconexão com Jesus na época do Natal. Fica com Deus.